Quer entender na prática como funciona a modulação por largura de pulso, o famoso PWM? Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui e fazer experimentos para entender bem como funciona essa modulação e a demodulação de um sinal PWM. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos falar sobre PWM, Pulse Width Modulation, que quer dizer modulação por largura de pulso. Muito utilizado, o pessoal já conhece bastante, em diversos circuitos a gente encontra, desde fontes chaveadas até amplificadores de áudio classe D e vários outros circuitos também, porque efetivamente esse tipo de modulação ajuda muito no rendimento do circuito, a eficiência melhora muito quando a gente utiliza PWM, especialmente no controle de potências, ok? Então, vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma explorada nesse tipo de sinal, como recuperar sinais modulados com um filtro LC, calcular esse filtro LC para ver como é. O PWM ele é uma técnica onde a largura do pulso varia ao longo do tempo, e isso permite codificar algumas informações em tempo em vez de amplitude. Como a gente codifica aí sinais, por exemplo, em amplitude modulada, você varia a amplitude, o sinal vai codificado naquela variação de amplitude, concorda? Ou na frequência modulada, onde eu faço a modulação a partir de variações na frequência do sinal. Aqui a gente vai fazer variações na largura do pulso e eu vou mostrar como. Então, quais são os termos mais utilizados em PWM? O primeiro é o duty cycle. O duty cycle é responsável justamente pela variação da largura do pulso do PWM. Eu vou mostrar aqui para vocês. A portadora, que é a própria frequência do sinal de pulsos, e o sinal modulador, que é a informação, aquilo que eu quero transmitir através do meu PWM, seja um sinal de áudio, por exemplo, seja um sinal que vem de sensores, ou ainda uma simples variação de duty cycle, onde eu quero apenas fazer o ajuste de potência de um LED ou de um motor, ou algo que seja controlado através do PWM. Com relação ao duty cycle, a gente tem o seguinte, aqui tem um quadrinho muito bom. O duty cycle seria a largura do pulso, o tempo que esse pulso fica on, que ele fica ligado, ok? Ou seja, que fica on. Imagina esse pulso aqui que vai de 0 a 5 volts. Quando ele está aqui em 5 volts, ele está ligado. Quando ele está em 0, ele está desligado. Então repare, esse sinal aqui ele ficou em 5 volts um tempo e ficou muito mais tempo em 0 volts desligado. Esse duty cycle, se você medir aqui, vai descobrir que é um duty cycle de 25%. Por quê? 25% do tempo ele fica ligado e 75% do tempo aqui embaixo ele fica desligado. Já aqui, a gente tem um duty cycle de 50%. Repara, metade do tempo ele fica ligado, metade desligado. Já aqui é um duty cycle de 75%, porque a maior parte do tempo ele está ligado e a menor parte do tempo está desligado. E aqui, finalmente, é um duty cycle de 100%, onde eu tenho uma linha direta em 5 volts, ele não cai. Então, um duty cycle de 100%, assim como este aqui, ó, a linha está no zero, direto, é um duty cycle de 0%. Então o duty cycle é isso, essa largura é o tempo que fica, ele é em percentual, ok? Você calcula ele fazendo uma razão entre o tempo que fica desligado e o tempo que fica ligado. E aí você tem o percentual que ele fica ligado. Quando eu digo que tem 25% de duty cycle, eu estou dizendo que 25% do tempo ele está no nível alto, ele está com 5 volts, ou com 12 volts, ou com 3.3, depende do tipo de circuito, ok? Então, basicamente, esse é o duty cycle. O que o PWM faz é variar, modular essa largura. Ela vai aumentar ou diminuir conforme o sinal modulante, aquele que vai influenciar nessas larguras aqui. E com isso eu vou transmitir esta informação através do sinal, ok? O sinal modulante, por exemplo, aqui neste quadro a gente vê uma senoide, ok? Que seria o meu sinal de informação. Aqui é um sinal de 30 Hz. Ela está modulada. Repara que aqui tem uma série de pulsos que variam a sua largura conforme as amplitudes que vão surgindo aqui. Ok? Então, a amplitude da senoide é uma amplitude que varia, né? Ela vai do zero até um certo pico, depois ela passa pelo zero de novo, fica negativa e assim por diante. Vai subindo e descendo. Repara que as larguras desses pulsos aqui também variaram conforme a amplitude do meu sinal. Da mesma forma, aqui com uma frequência menor, eu tenho
pulsos mais largos. A diferença aqui, os pulsos estão mais largos no total, mas eles também estão variando conforme a amplitude. Assim, eu consigo transmitir aqui, ó, uma frequência menor, 10 Hz. Eu tenho aqui um tempo de pulso muito maior na sequência. E aqui a gente vê claramente as diferenças larguras de pulsos ao longo do meu sinal sinoidal. E assim, com esses pulsos e esses, eu estou transmitindo de fato essa informação que vai junto. Pode ser uma música, por exemplo, um sinal de áudio complexo, uma música. Isso aqui vai ficar variando conforme as diversas frequências. Claro que tem algumas características importantes para a gente poder transmitir determinados tipos de sinal. O que o sinal modulador faz, de fato, ele altera o duty cycle da portadora. Ou seja, quando eu tenho um duty cycle maior, eu tenho uma tensão média maior naquele ponto. Um duty cycle menor, uma tensão média menor. Assim como eu mostrei ali nos gráficos, ok? Lá no osciloscópio, a gente vai fazer logo uma experiência. Eu preciso separar esse pulso. Não adianta eu ter esse pulso aqui, ó, desse jeito, porque eu vou ver no osciloscópio assim, ó. Esses pulsos aqui que não me trazem a informação que eu quero. A informação que eu quero é só essa senoide que está aqui. Só isso aqui, ó, que eu quero. Eu não quero essa cambada de pulsos aqui, que isso vai dar um ruído absurdo no som. Alguém já teve experiência com amplificador de áudio classe D e ficou sem filtro ou deu algum problema? O que acontece é que o sinal que sai do amplificador classe D é assim. Ok? Ou assim, dependendo do sinal que você está colocando. Esse sinal, colocando num alto-falante, vai ser uma ruideira só. Justamente porque você tem aqui embutido a portadora. O que a gente precisa é eliminar a portadora e deixar só o sinal de informação. Como é que eu faço isso? A forma mais simples, tem várias formas, né? Mas a forma mais simples é usar um filtro LC, que nós vamos mostrar aqui na prática, né? Um filtro LC, indutor-capacitor. O que eu faço? Eu pego o meu sinal aqui, ok? Jogo ele diretamente num indutor, e aqui eu coloco um capacitor, que vai ao terra, e aqui vai ser a minha saída do sinal para o alto-falante, tá? Output. Aqui vai para o alto-falante. Então, é um indutor. Aqui é a entrada. Essa entrada vem lá do PWM. Entrando nesse indutor e passando aqui, desviando pelo capacitor, eu tenho um filtro aqui muito interessante. Claro que é um filtro extremamente simples. Sistemas mais atuais, sistemas modernos, usam filtros de segunda ordem, de terceira ordem, filtros muito mais complexos para ter o melhor sinal possível aqui. A gente vai fazer uma experiência com esse filtro. Vamos supor que o nosso teste seja para transmissão de áudio e que eu quero uma frequência de corte da ordem. Na verdade, eu quero passar sinais até 15 kHz. Tá? Até 15 kHz, que é uma boa faixa de áudio. Para isso, eu vou fazer o seguinte: o meu filtro ele precisa ter uma frequência de corte da ordem de 20 kHz pelo menos. Tá? Pelo menos 20 kHz, para a gente poder ter 15 kHz com uma qualidade, digamos, uma atenuação não tão grande no final da faixa. Já que esse tipo de filtro, ele vai cortar, ele não corta 100%, ele não corta assim, né? Ele vem direto, máxima amplitude, corta assim na frequência de corte. Não é assim que ele funciona. A gente sabe que ele vai vir aqui constante e ele vai decaindo a partir lá de um certo ponto, até que ele cai aqui num ponto maior. Esse ponto aqui é o ponto de 3 decibéis, né? Ok? É o ponto da frequência. Eu já mostrei isso em outros vídeos, é o ponto da frequência de corte. Então ele vai decair de outra forma. Então, a partir da metade da frequência de corte, eu já tenho uma atenuação ali. Ok? Então, para jogar esse ponto aqui do início da atenuação para frente, eu vou fazer um filtro de 20 kHz. Não adianta querer fazer um filtro muito alto aqui, que vai introduzir ripple no sinal de saída. Tá? Importante que a portadora que a gente esteja trabalhando no nosso PWM seja pelo menos umas 20 vezes o valor da frequência aqui de corte. Tá? Então, na faixa de 400 Hz aqui, de 10 a 20 vezes, né? 400 kHz aqui na frequência de portadora. Eu vou fazer uma frequência até menor aqui no nosso ensaio, para a gente ver como é que fica o sinal. Bom, como é que eu calculo o L e o C aqui? Bom, basicamente é o seguinte: para 15 kHz eu vou usar a fórmula da frequência de corte para esse tipo de filtro, que eu já mostrei aqui também em outros vídeos. Basicamente a frequência de corte é 1 que divide 2, que multiplica π, que multiplica a raiz de L vezes C.
sendo L em Henries e C em Farads, tá? Não vou fazer essa conta aqui agora, mas para 20 kHz e para facilitar aqui os valores, a gente vai ter um L de 100 microhenries e um C de 630 nanofarads. Tá? Com esses dois valores, eu tenho uma frequência de corte aqui de 20 kHz e vou conseguir trabalhar bem com 15 kHz. Eu vou fazer ensaios com capacitores diferentes para a gente ver respostas diferentes no osciloscópio. Nossa primeira experiência, eu vou configurar o gerador de sinais para gerar um sinal PWM com modulação. Modulação ativa. Okay? E você pode, não tendo um gerador de funções, você pode criar um gerador de PWM a partir de um Arduino, por exemplo, ou mesmo de um 555. Você consegue fazer um gerador de sinal PWM com entrada para modulação, que é importante, né? O sinal que você vai usar para modular. Eu vou usar aqui o gerador para facilitar o teste e vou mostrar como é que configura ele, ok? Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou usar esse Siglent gerador de funções para a gente fazer a geração de um sinal PWM modulado. Como é que eu faço? Primeira coisa, eu escolho aqui o tipo de onda. Aí eu vou escolher a onda pulso. Por quê? Pulso eu consigo fazer ajuste do duty cycle nele. Em square, onda quadrada, que é essa aqui, eu até ajusto aqui, mas eu não consigo modular. Então, na opção de modulação, eu vou colocar em pulso e vou conseguir ter vários parâmetros aqui que eu consigo modular o pulso. Bom, primeira coisa, a frequência da portadora. Vou botar 200 kHz, você ajusta aqui em cima, 200 kHz para a gente começar, ver se é uma boa frequência de portadora, já que eu vou trabalhar com áudio. Lembre, ela precisa ter de 10 a 20 vezes o valor do sinal que você pretende modular, do maior sinal que você pretende modular. Tá? Amplitude eu vou deixar em 5 volts, pico a pico mesmo. Ok? Offset, eu vou gerar um offset aqui de 2,5 volts para a gente fazer unipolar, né? Jogar o sinal todo para cima. Vou botar 2,5 volts de offset, porque eu estou gerando 5, né? Então joguei o sinal todo positivo, tá? O duty cycle aqui 50% para ele ficar bem no centro, com o valor centrado aqui, né? Um valor médio de tensão 0. E eu vou variar em torno desses 50%, vai ser a minha modulação. Os outros parâmetros aqui eu não preciso mexer. E agora eu vou clicar aqui na função de modulação. A maior parte dos geradores aí completos de bancada tem essa função de modulação. Vale a pena dar uma pesquisada no seu. Se não tiver, eu recomendo montar via 555 ou fazer um programinha no Arduino e colocar para ele gerar esse sinal, ok? Vamos lá. Frequência de modulação, eu vou botar 1 kHz na frequência, ok? 1 kHz vai ser o meu sinal. O tipo de sinal modulante vai ser uma senoide, já escolhi aqui, ó, senoide, já está desenhado aqui, uma senoidezinha, e o meu sinal do PWM. Aí essa função aqui embaixo, Duty Deviation, é o quanto que eu vou permitir que o meu sinal varie, o meu sinal de largura de pulso. Tem que ser um valor bem alto, bem perto dos 50%, para ele ter amplitude e cobrir todo o meu sinal modulante aqui. Tá? Ou seja, cobrir toda a parte da senoide, porque se eu colocar um desvio baixo de duty cycle, ele vai variar muito pouquinho. E essa variação curta não vai permitir que ele cubra todas as amplitudes e seja fiel aqui ao meu sinal modulante. Uma vez feito isso, já está configurado. Basta eu colocar aqui Output e ligar onde? No meu filtro. Eu vou mostrar um sinal para vocês sem filtro e um sinal com filtro. Vou montar aqui o circuito e já voltamos. Bom, pessoal, montei aqui, amarrei já direto aqui os componentes. O filtro LC, está aqui o indutorzinho de 100 microhenries. O capacitor, eu vou começar botando 1 microfarad. Você lembra que o cálculo deu 630 nano. Vou botar um de 1 para a gente ver o comportamento, depois a gente vai alterando. Isso é importante. Eu aproveitei e coloquei aqui um resistor de 10K como carga, porque isso dá uma estabilidade também aqui na saída, tá? Aqui, na saída do filtro, eu coloquei em paralelo um resistorzinho de 10K. Bom, e aí tem duas pontas de prova aqui no osciloscópio, um para a entrada do sinal PWM
direto do gerador e o outro na saída depois do filtro, tá? Então é um aqui, uma ponta de prova aqui e a outra aqui. E nós vamos ver agora no osciloscópio como é que fica. Muito bem, tá lá. Eu tenho esse sinal vermelho aqui, é o sinal do PWM. Eu vou expandir ele para a gente ver melhor. Ali estão os pulsos variando, ok? E o sinal do outro canal, em amarelo, é o meu sinal após o filtro, tá? Demodulando. Repara, eu vou expandir um pouquinho aqui o horizontal e a gente vai ver que aquele sinal lá, vermelho, ele é uma série de pulsos, ó. Olha os pulsos aí. Ok? Repare, ó, vou diminuir aqui. Então são vários pulsos e eles estão levando dentro dessa variação de pulsos o sinal da senoide, que é a minha informação, que efetivamente eu quero transmitir. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou dar um zoom aqui na tela para a gente ver no detalhe aqui embaixo. Eu vou variar agora aqui a posição e a gente vai ver o que acontece com o sinal. Repara, a linha amarela aqui embaixo, eu estou amplificando aquilo que a gente está vendo lá em cima. A linha amarela é a senoide, é um trecho dela já com zoom. E em vermelho eu tenho os sinais do PWM. E repare a largura de pulso, eu estou com o nível aqui embaixo. À medida que ele vai descendo, a largura vai aumentando, ok? Até chegar a um valor máximo. Ó, repara que o duty cycle está pequenininho ali no on e muito grande no off, porque a minha linha da senoide está lá embaixo. Agora, à medida que eu for subindo, continuando a senoide, ó, repara que eu estou nesse trecho aqui, ó. A senoide agora vai começar a subir. Olha o que acontece com a largura de pulso aqui. Ela aumenta, aumenta, ela vai aumentando proporcionalmente à posição que eu estou ali, ó. E a linha amarela está subindo, porque é a subida da senoide. E os pulsos vão ficando mais largos durante o período on, até chegar ao pico máximo, que é aqui em cima, ó, onde eu tenho praticamente quase 100% de duty cycle, né? Quase 100%. Só tem um piquinho aqui para baixo, que ele está off, o resto está on. Começando a descer de novo, mesma coisa, o pulso começa a estreitar a parte on e alargar a parte de baixo, a parte off. Tá? Então ficou legal de ver aqui no zoom essa situação. Sem zoom, a gente vê aqui por trás o sinal modulado e por fora a senoide. Olha lá. Aqui estão os pulsos variando. Eu estou injetando 1 kHz. Mas olha o que acontece se eu tenho um filtro LC com 1 microfarad e 100 microhenries. Olha o que acontece. O ponto de corte dele está muito mais para baixo, se a gente for calcular. Então, a resposta em frequência não é boa. Eu estou com 1 kHz. Eu vou aumentar agora aqui no gerador de sinais a minha frequência de modulação para 2 kHz. Eu aumentei para 2. E continuando na amplitude boa. 3, 4, 5. Olha o que acontece com a amplitude. 5 kHz. Minha amplitude desceu. 6, 7, 8, 9. Olha, ele está tendo uma atenuação muito grande. Isso é culpa do filtro LC. Tá? Então, não é uma amplificação plana se eu for usar isso aqui no amplificador de áudio. Porque eu estou perdendo muita amplitude à medida que a frequência levanta. Em 20 kHz, que não é nem o caso aqui que eu quero mexer, ó, 20 kHz. Fica uma amplitude pequenininha. Ele continua demodulando, mas fica pequeno. O nosso cálculo é até 15 kHz, que é aqui. Deixa eu botar aqui em 15. Ok, 15 kHz. É muito pequeno em relação a 1. Eu vou voltar lá para 1 kHz. Olha lá, 1 kHz. Uma amplitude ótima, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou substituir o capacitor por um outro capacitor menor, para que aumente a minha frequência de corte. Ok? Pronto, pessoal. O que eu fiz aqui agora? Eu botei este capacitor aqui de 220 nano. Eu baixei bastante, tá? Com isso eu subi bastante a minha frequência de corte. Aí você pergunta, e se eu colocar um capacitor aqui menor? Então, quanto menor, melhor para amplitude, né? Mas o que acontece é que você não pode chegar numa frequência de corte muito elevada, muito próxima da frequência da própria portadora. Senão o filtro não vai funcionar corretamente. Então, tem um certo equilíbrio aqui. Eu vou testar esse e ver o que acontece. Quando o filtro fica muito perto da portadora, começa a ter ripple. Você começa a ver o sinal da portadora em cima da senoide. E eu vou mostrar isso aqui acontecendo. Bom, tá aqui no osciloscópio, a gente consegue ver já em 1 kHz. Vamos ver a questão da amplitude. 1 kHz. 2,
3, 4, 5, 6, 7. Repara, praticamente não cai. Então eu estou conseguindo manter, ó, 11, 12, 13, 14. Agora está começando a cair um pouco. 15, até 15 funcionou bem. Vamos até 20. Aí 20 começa a cair. Eu já estou em 23. Até 20 está aí, mais ou menos, tá? É uma queda relativamente boa aqui. Mas repara, até 15, que é aqui, ele mantém praticamente a mesma amplitude, com pequena diferença. Ou seja, ficou bem flat aqui com isso. Agora, eu vou abrir esse sinal, ó, você vai ver aqui, ó. Vamos abrir esse sinal. Repara o que aconteceu com a senoide aqui. Ó, olha o que está dentro dela. Esse ripple aí é um sinal que o filtro não está conseguindo cortar da portadora. Então o meu sinal ficou aparentemente uma senoide limpa, mas não está limpa. Está com esse ripple. Assim a gente não consegue ver, ó. Parece uma senoide bonitinha, mas não é. Abrindo você vê que uma parte aqui do ripple está muito grande. Como é que a gente faz? Tem que aumentar um pouco esse capacitor. Aí vai ter um equilíbrio entre a resposta de frequência em termos de amplitude e a redução do ripple para a gente ter um sinal mais limpo, mais puro. Ok? Então eu vou trocar agora novamente, agora por um de 470 nano, um meio termo aqui entre os outros dois. Muito bem, pessoal, agora eu coloquei esse daqui, ó, 470 nano, e vamos dar uma olhada lá no osciloscópio. Tá aqui, aparentemente melhorou, né? Amplitude, vamos dar uma olhada. 1 kHz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Começou a cair um pouquinho, né? 11, 12, 13, 14, 15. Esse está caindo mais, só que não cai tanto assim. Agora daqui para frente cai bem, ó. Ó, tô em 22. Vamos estar em 20, ó. De 20 para 15, dá uma boa diferença. Olha, 15, tá? Aí que ele vai crescendo bem, ele começa a cortar bem a partir de 10. Até 10 ele responde bem. Agora vamos ver a questão, vou deixar aqui em 6. Vamos ver a questão aqui do ripple. Vou ampliar aqui. Ó, diminuiu muito. A gente só vê uma pequena ondulação aqui e aqui, ó, mas diminuiu muito, é praticamente aceitável o ripple que a gente enxerga com o de 470. E consegue ter uma boa resposta nas amplitudes com as frequências pelo menos até 10 kHz. Ok? Daí a dificuldade de montar um filtro que realmente funcione bem. Claro, isso é um filtro simples, LC, mas você tem filtros aí de ordens maiores, filtros ativos e tal, trabalhando num amplificador de alta qualidade, classe D, que permite uma reprodução flat em toda a faixa de frequência e também sem essa questão do ripple. Aqui é basicamente uma demonstração. Ok, pessoal? Então tá lá. A variação, ó, se eu aumentar aqui a gente consegue ver tranquilamente o sinal original em vermelho e o sinal demodulado. Bom, pessoal, e agora para controlar, por exemplo, potência DC em motores, em lâmpadas ou até mesmo resistência. Usando o PWM, a gente vai mostrar agora aqui na prática, com o duty cycle ajustável, variável, a gente vai ajustar a tensão média que é aplicada à carga. Isso controla a energia sem dissipar muita potência, ou seja, uma eficiência alta. Justamente que ele só vai dissipar no tempo e só vai jogar energia no tempo que o duty cycle está alto. Isso poupa energia, diferentemente de outras formas de você ajustar potência em cargas DC, em que você fica 100% do tempo com a potência máxima, ajustando a tensão apenas. Então aqui, com o duty cycle variável, a gente vai ter, quando tem um duty cycle baixo, a gente tem menos energia, o motor ou a lâmpada mais apagada, mais fraca, o motor mais lento. O duty cycle alto vai ter mais energia, o motor mais rápido e a lâmpada mais brilhante. Então, exemplos aí que a gente pode usar em motores DC, que é uma velocidade proporcional ao duty cycle. Servos, atuadores, com posição e controle do torque proporcional ao PWM. Já mostrei isso aqui no outro vídeo também. LEDs e lâmpadas resistivas também, com controle de brilho e potência de forma eficiente. E aquecedores, por exemplo, também, com potência média ajustável, sem resistor de ajuste, por exemplo, que é ineficiente.
As vantagens, como eu já disse, alta eficiência, quase toda a energia transferida para a carga, menor dissipação térmica comparado com resistores ou outras formas de ajuste e bastante simples de implementar, por exemplo, com microcontroladores ou com geradores de função. Tá? Vamos lá, o que eu fiz aqui? Eu coloquei o capacitor, eu troquei por o de 1 microfarad, porque aqui a gente quer trabalhar com um nível DC, ou seja, eu vou transformar a minha variação do duty cycle numa resposta integrada, num nível DC na saída do meu filtro. Então a gente já pode ver aqui, no meu gerador, eu coloquei uma frequência PWM aqui de 4 kHz e eu estou permitindo um desvio de duty cycle só de 0,2%, justamente para ele transformar em nível DC e não jogar de volta uma senoide, por exemplo. Eu não quero ver a senoide, eu quero um nível de tensão média proporcional à variação do duty cycle. Eu aumentei um pouco a frequência da portadora para 400 kHz, para a gente ter menos ripple na saída, e mantive a amplitude, e o duty cycle está em 3%. A gente consegue ver aqui no osciloscópio um determinado nível DC na linha amarela e a saída PWM embaixo. Eu vou subir agora lentamente, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí a gente viu que a linha subiu, a tensão média subiu e o duty cycle abriu um pouquinho. Agora eu vou de 10 em 10 para mais rápido. Ó. 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% e assim por diante. Repara que o pulso vai alargando aqui e o meu nível DC sobe proporcionalmente. Se eu retornar, ó, 60%, 50% e por aí vai. Aqui eu tenho um ajuste de precisão. Se eu for, eu estou com 10%, se eu for aqui para 9%, olha, 8, 7, 6, eu vou mexendo bem devagarinho, eu consigo fazer um controle bem suave aqui, tá? Conforme a variação do duty cycle aqui, eu tenho ali um nível DC proporcional a essa largura de pulso, e isso é utilizado nessas aplicações de controle de cargas, de controle de potência, né? DC, ok? Outras possibilidades para usar, são infinitas as possibilidades, mas, por exemplo, também é usado para um canal de comunicação. Então, o duty cycle representa, por exemplo, dados digitais ou analógicos, sensores enviando informação para o microcontrolador via PWM, ou controle remoto de motores, ou até iluminação usando sinais modulados. Então, isso pode ser usado nesse tipo de situação, na comunicação e na codificação digital. Algumas observações importantes, né? A frequência da portadora ela precisa ser muito maior que a frequência máxima modulante, para que a reprodução seja fiel, isso eu já comentei. O filtro LC, ele filtra o ripple, mas uma frequência de corte muito baixo vai distorcer a saída. Se for um áudio, vai ser um áudio distorcido. Então tem que ter uma frequência de corte do filtro que consiga ser bem maior do que o limite que você quer máximo de reprodução do sinal modulante. Por exemplo, eu dei aqui 15 kHz, joguei para 20, podia ser um pouco mais, 25 kHz. Tá? Não pode ser muito mais por conta da frequência da portadora. Você tem que subir a frequência da portadora também. Tá? No caso de variação para reprodução total do sinal modulante, eu vou usar um desvio de duty cycle grande, largo, que consiga fazer uma variação grande. E se for no caso de nível DC, para que ele faça a integração do sinal e reproduza só uma linha de nível DC, para a gente poder controlar uma carga, eu uso um desvio baixo de duty cycle, tá? No ajuste, ok? Então o duty cycle vai gerar o quê? Uma tensão média, e essa eu vou usar para controlar a potência. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar aqui para vocês em termos de uso do PWM e visualização na prática desse sinal na modulação e na demodulação dele usando o filtro LC e as possíveis aplicações que a gente tem nos circuitos que a gente encontra por aí, passando por amplificadores classe D e passando por circuitos de controle de potência, por exemplo, dimmers que utilizam PWM. Ok? Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostarem, clique no like, não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.